O ser humano é um contador de histórias. Essa atividade remonta à época que as pessoas sentavam-se ao redor da fogueira para ouvir sobre as vivências dos anciões, conquistas individuais e dos conhecimentos adquiridos pelo grupo. A partir dessa atividade, tradições foram preservadas e foi possível refletir sobre a vida em comunidade e apontar mudanças que poderiam contribuir para o coletivo. A narração é inerente ao ser humano. Uma história bem narrada tem o poder de levar o público a uma jornada. Um exemplo clássico de histórias narradas de um jeito envolvente é a coletânea de histórias As Mil e Uma Noites. Famosas histórias como Aladim e a Lâmpada Maravilhosa e Ali Babá e os 40 Ladrões fazem parte da obra. A contação dessas histórias ajudaram Sherazade a escapar da morte ao narrar de forma cativante e que prendia a atenção do rei. As inovações tecnológicas possibilitaram que a prática de contar histórias tomasse outras dimensões. Por exemplo, a prensa contribuiu com a reprodução de imagens e textos, facilitando o armazenamento e propagação da informação impressa para um número maior de pessoas. O rádio contribuiu para que a voz dos seres humanos alcançasse lugares antes inimagináveis. E a câmara escura possibilitou a reprodução da realidade a partir da imagem. Com o cinema, vieram novas formas de narrar e representar a realidade a partir da captação e projeção de imagens em movimento. O audiovisual ganhava vida. E é o audiovisual que é o foco das nossas oficinas. No Brasil, o audiovisual se difundiu principalmente pelas telas da TV, que se popularizou nos lares brasileiros na década de 70. Mas, se você acha que as narrativas audiovisuais se resumem a TV e cinema, é aí que você se engana. As interfaces entre som e imagem também se encontram nas telas dos computadores, videogames e celulares. A linguagem audiovisual tem uma gramática própria relativa a cada distinta mídia em que esses conteúdos se alojam. Como formulado pelo filósofo canadense Marshall McLuhan, o meio é a mensagem. Ou seja, as mensagens não podem existir sem o meio para serem propagadas, e o conteúdo apresenta características distintas a depender do meio. Por exemplo, a experiência de ler uma notícia em um jornal impresso é diferente de assisti-la num telejornal. Cada meio molda a percepção do conteúdo de maneira única, influenciando não apenas o que pensamos, mas como pensamos. Nos meios que favorecem a distribuição de conteúdo audiovisual, a linguagem é construída a partir da combinação de som, imagem e palavras. Esses elementos, com a interferência de características específicas do meio, criam mensagens para transmitir informações, opiniões, ideias, sensações e sentimentos que vão influenciar seu público na constituição de sentido e significados. Uma narrativa é contada em um contexto de acontecimentos reais ou fictícios, desencadeados pela ordenação das cenas. Ao narrar, os criadores da história fazem escolhas, como em que formato a história será contada, se é para a TV, para as redes sociais, para o cinema, se fará uso de elementos de animação, se contará com atores para atuarem, se será por episódios. Enfim, antes de se iniciar a escrita de um roteiro, uma série de decisões precisam ser tomadas. E o gênero é um quesito que não deve ser desconsiderado. Você já deve ter ouvido falar de documentário, musical, websérie, animação, ficção científica. Essas nomenclaturas dizem respeito ao gênero de um conteúdo audiovisual. Os gêneros no cinema, na televisão e na literatura não se expressam de forma pura, ou seja, sem alterações. Pelo contrário, alguns pesquisadores afirmam que os gêneros se encontram em constante mudança e definição. Um exemplo disso são os famosos filmes noir, que pareciam ser mais histórias de detetive e alguns até mesmo com um toque de faroeste. Eles apresentavam uma forma peculiar e ainda hoje há debate se são gêneros ou estilo de filmagem. Enfim, muitas são as camadas relacionadas à escolha no desenvolvimento de uma narrativa audiovisual. Nessa sequência de oficinas, vamos oferecer algumas dicas sobre todo o processo, como criação de roteiro, técnicas para animação e edição, que podem ser feitas até mesmo com o celular. Afinal, já está mais do que provado que não é necessário ter uma super câmera para produzir conteúdo audiovisual criativo e bem feito. Então clica no vídeo da segunda oficina e vem com a gente no universo do audiovisual.